Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo, através da Rádio Gospel 1000, louvando ao Rei da Glória e agradecendo por mais um dia que tem nos dado. Abençoa cada um que está do outro lado dessa tela e que a mão poderosa do Senhor possa estar sempre conosco. Vamos orar. Pai eterno e soberano, obrigado a Deus por essa manhã, essa tarde, esta noite. Abençoa por mais uma aula que está nos dando. Entra com a tua provisão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amados irmãos, o nosso intuito aqui é sempre trazer o estudo da aula, né? Onde estamos estudando aí Êxodo. Hoje vamos ao capítulo 12, onde estamos ali contando, né, os milagres que Deus tem feito na vida de Moisés e também as pragas lá do Egito por desobediência de Faraó para com Deus. E não se esqueça que daqui a pouquinho temos a nossa irmã Raquel trazendo momentos abençoados de reflexões. Temos também a missionária Vaste, juntamente com a tia Luzinha, trazendo momentos kids, contando história bíblica para a sua criança. Não se esqueça que o bispo apóstolo Marcos Oliveira e também a nossa pastora Alessandra Brauli, tá bom? Hoje às 19h30 temos live ao vivo no culto, diretamente da Igreja do Evangelho Quadrangular do Guandu do Sena. Amém? Aqui em Êxodo capítulo 12 diz assim: E falou ao Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo que aos 10 destes meses tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e o cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, sem mancha, um macho de 1 ano, ou qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel a sacrificará na tarde, e tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo com pães ázimos, com erva amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, com seus pés e com a sua fresura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos, cingidos os vossos sapatos dos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens aos animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo em sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comerei pães ázimos. Ao primeiro dia tirarei do fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel, ou seja, morta. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, isso somente
aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia terei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde comereis pães ázimo, até 21 dia do mês à tarde. Por 7 dias não se achei nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como a natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todos os vossos habitantes, comereis pães ázimos. Clamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passarás na verga da porta e ambas as ombreiras no sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando ouviu sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará, o destruidor entrar em nossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto, para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos, os vossos, disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Aí você começa a entender comigo. Morreu inocente? Claro que morreu. Mas por quê? Por causa de Faraó, todos os inocentes tiveram que morrer. Meu amigo, tem coisas que não adianta você questionar. A terra ali do Egito estava condenada. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Perdão, fiz dormir tarde ontem. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tenho dito, e ide abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-lo da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E estes lhe davam que lhe pediam, e despojaram os egípcios. Imagina, a coisa foi tão forte que os próprios egípcios começaram a dar ouro e prata ao povo de Deus. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e roupa. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. Imagina, o povo dos egípcios começaram a ajudar o povo de Deus, até o inimigo, amado, não tem jeito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramanassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé. Somente os homens, sem contar os meninos, 600
mil. Tem noção de quantidade de gente caminhando a pé? Isso fora homens e meninos. Fora meninos. Cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos e sem contar as mulheres também. Então, se você parar para pensar, vamos colocar que tenha, vamos colocar um por um. Tem mãe que tinha 3 filhos, 4 filhos, 6 filhos, mas também tinha homem que era solteiro. Então vamos colocar um por um. 3 vezes 6, 18, 1.600.000 pessoas andando a pé no Egito, junto com Moisés para aonde? Saindo do Egito para o deserto. E subiu também com eles muitas misturas de gente, e ovelhas e bois e uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos de asmo e massa que levaram o Egito, porque não sentia levedado, porque foram lançados no Egito. E não se puderam deter, nem prepararam comida. E tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, foi de 430 anos. 430 anos, esse povo habitaram no Egito. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem guardar todos os dias de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenância da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todos os servos comprados por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro, o assalariado, não comerá dela. Nunca numa casa se comerá, não levará daquela casa carne fora do que a casa, nem dela quebrarei isso e osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum circuncidado comerá dela. Uma mesma lei haja para natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram como o Senhor ordenara. A Moisés e a Arão assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Nós começamos a entender que aí foi cumprido o que tinha que ser feito. Aí foi tirado o povo de Israel lá do Egito, do sofrimento, para ir adorar o Senhor aonde? No deserto. Amém? Que você possa ter aprendido um pouco da palavra de Deus e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Não esqueça que amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos aqui novamente com mais um estudo em Êxodo, capítulo 13 amanhã. Convido mais uma pessoa. Participe conosco. Amém? Deus querido, Pai amado, obrigado, Deus, por essa manhã, essa tarde, essa noite. Abençoa cada ouvinte que está do outro lado dessa tela. Entra com a tua mão poderosa sobre cada família, cada lar, cada criança, cada jovem, cada adolescente, para livrando de erro policial, de malfeitura, de inveja, de emboscada. Faz o teu querer da minha vida, minha casa, minha família. Abençoa minha mãe, meus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, enfim. Abençoa também aqueles que estão com a coração magoado. Vai tirando todo o empecilho de embaraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Até amanhã. Fique na programação da Rádio Gospel Amigo. Pai do Senhor Jesus.